Versículo 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus dias. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Amém? Irmãos, está aqui um texto que quando você ora, o Senhor manda anjos. Ele manda mesmo, irmão. Tu acredita nisso? Você crê que existem anjos? Você acredita que quando você ora, os céus se movem e os anjos começam a atuar? Acredita mesmo, irmão? Irmão, eu acredito nisso. Que o que eu já vi de coisa acontecer depois que eu oro, eu acredito muito nisso. Esse texto que nós lemos, ele tem uma ordem, né? Nós falamos com o Senhor e ele dá ordem aos seus anjos. Vocês estão ouvindo o que ele está orando? Vão lá e ajam nessa direção. É assim que o Senhor faz, irmãos. Creia nisso que o Senhor faz. Aquele anjo, ele falou para Daniel, lá no capítulo 10, vamos voltar para lá. Não desmarca não o capítulo 10, tá? De Daniel. Lá no versículo 13 do capítulo 10 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ok? Então você precisa entender o que são esses reis da Pérsia. Porque às vezes a gente fica pensando em regiões celestiais. E aí você imagina o quê? Que tem um anjo descendo, né? Na metade do caminho desse anjo tinha um príncipe da Pérsia com soldados nas nuvens. E aí começou uma guerra e lá vai raio para um lado, espadada para o outro. Até que veio Miguel, e a palavra diz um dos primeiros príncipes. A palavra primeiros é principais, um dos principais príncipes, quer dizer que não existe só Miguel, que tem vários outros principais príncipes. Está aprendendo a orar? Tua oração demora, o que tu vai dizer? Manda os teus principais príncipes para resolver a minha oração que ainda não chegou. Amém? Ok, vai aprendendo, tá? Não vai, fica esperando eu te dizer o óbvio, não. Você está ouvindo, você vai chegando a conclusões. Ok. Ok, irmão, o cenário pode até ser esse cenário de filme. Eu sei que tu assiste muito filme, desenho animado, mas é um cenário muito mais simples do que o que você imagina. Já assistiu Pica-Pau? Já? Tem um diabinho no ombro dele e um anjo no outro, às vezes, né? Faz não sei o que, Pica-Pau. Não faz não, Pica-Pau. Né? E isso acontece também em outros desenhos, né? É mais ou menos isso que aconteceu com os reis da Pérsia. Quando Daniel ora, aquilo que Daniel precisava fazer, lá no versículo 1 do capítulo 10 diz assim, final do versículo 1 diz, ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Ok? Eu abri esse parênteses porque é o seguinte, Daniel entendeu a palavra e teve inteligência, ou seja, ele ouviu o que Deus tinha respondido na oração e ele sabia como aplicar aquilo, só que havia um impedimento. O impedimento está no versículo 13 que nós acabamos de ler, que tinha um diabinho no ombro do rei da Pérsia, confundindo ele e preparando o terreno para que quando Daniel falasse, ele não recebesse. Ok? Era isso que estava acontecendo. Por isso que ele diz que Miguel veio ajudá-lo a vencer os príncipes ou as potestades que regiam a mente do rei da Pérsia. Isso é um texto muito, muito interessante, irmãos, porque a gente sabe que nós agimos mediante aquilo que nós conhecemos, né? Os nossos estudos, nossas experiências e tal.
Então a gente age a maioria das vezes diante daquelas coisas que a gente faz. A Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, ou seja, a gente só profetiza sobre o que a gente conhece, ninguém profetiza, ninguém entra em transe e sai não sei o que, não sei o que, não sei o que e profetiza uma coisa do que não sabe. Isso não existe, tá? Isso aí parece mais que uma macumba. Você profetiza do que você conhece. Profeta nenhum pode dar nenhuma palavra que está fora das Escrituras, senão ele é um falso profeta. Então ele só profetiza o que ele conhece. Se ele lê a Bíblia, ele consegue profetizar. Se ele não lê nada, ele está fazendo uma coisa parecida com macumba. Ok? Entendeu isso aí? Amém? Não existe profeta verdadeiro fora das Escrituras. Ok. O rei da Pérsia, assim como presidentes do nosso tempo, reis do nosso tempo, líderes políticos, eles estão sujeitos a duas coisas. Coisas que eles conhecem, estudaram e conselho, coisas que eles conhecem, estudaram e conselhos, tá? Então, um rei, um presidente, um não sei o quê, um líder, ele pode agir baseado nas suas convicções, mas ele também pode agir baseado nos conselhos que ele recebe. E essa é a diferença entre um ditador e um líder. O ditador coloca perto dele apenas as pessoas que ele pode manipular, porque ele não aceita conselhos, ele quer agir só do jeito que ele quer. E os líderes colocam perto deles pessoas inteligentes, porque eles não têm medo da inteligência dos outros. Porque eles sabem que quanto mais inteligente a pessoa que está ao lado for, melhor para o reino, melhor para o negócio, melhor para o país, melhor para tudo. O irmão Maduro, lá da Venezuela, é o endemoniado. Esse irmão, ele anda possesso por principados e potestades. Ele não está endemoniado só de demônio, capetinha, não. Porque ele é presidente de um país. E o principado da Venezuela, ele está, nesse momento, em atuação sobre a cabeça de Maduro. Assim como o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um homem endemoniado que o principado do Brasil, principados e potestades, regem tudo o que ele decide. Assim como Alexandre de Moraes está transmitindo, deixa ao vivo aí bem bonito. Alexandre de Moraes é um endemoniado. Ele anda possuído por demônios, principados e potestades, que dizem o que ele tem que fazer. E ele não consegue perceber, eles não conseguem perceber que eles estão caminhando para um precipício. E que cada vez que eles fazem uma coisa que é pior, pior e cada vez pior, eles estão indo para um rumo que vai derrubá-los. Nem inteligência eles têm para se manter no poder. Irmãos, isso derrubou Nabucodonosor, isso derrubou Belsazar, isso derrubou Ciro, isso derrubou Dario. Lá no capítulo 11, que nós vamos ler daqui a pouco, você vai ver quantos reis ainda vão cair até que chegue Alexandre, e cai também Alexandre o Grande, e outros 4 reis, que eram 4 líderes dos seus exércitos, que se transformaram em reis, também caíram depois. Essa gente não percebe que os demônios os levam para a queda. O que aconteceu nesse episódio é que Deus estava interessado na Pérsia, porque era a partir daquele lugar que Israel ia ser reconstruída, ia ser liberada, ia ser reconstruída. Foi um momento necessário que o Senhor estabeleceu para Israel, para que houvessem muitas transformações, muita correção, para que depois transformasse num reino diferente. Deus dá uma revelação para Daniel. Daniel tem a inteligência, Daniel recebe a palavra, entende, tem inteligência, como a gente leu no capítulo 10, versículo 1. Mas ele não ia conseguir fazer nada com todo esse conhecimento até que Miguel ajudasse o anjo a trazer a resposta à oração. Qual foi essa resposta? Qual foi essa vitória? Foi o convencimento do rei. Foi o convencimento da mente de Ciro. Era aquilo, irmão, que era necessário acontecer. Tudo que o céu podia fazer por Israel foi feito por intermédio da oração de Daniel.
O céu se moveu, irmão, de uma maneira tão incrível, tão tremenda, que todos os reis do mundo seguem o livro de Daniel. Todos os presidentes, o anticristo, o papa, a besta, o besta, todo mundo segue o livro de Daniel. Tu sabia que tem um monte de gente querendo ser o anticristo? Um monte de gente. Elon Musk, Donald Trump, Bill Gates, todo mundo querendo ser poderoso, todo mundo eu não estou dizendo que eles são não, irmão, tá? Eu estou dizendo que eles dão lugar para isso. Todo mundo querendo ser poderoso, todo mundo querendo ser o maior, todo mundo querendo, sabe? É que eles ficam guardando, eles não sabem mais qual é a pilha nova, qual é a pilha velha. Aí essa vai voltar para lá, ele vai tirar e botar na gaveta. Eles ficam misturando nova com velha. Irmãos, onde foi que eu parei? Antes de descarregar? Hã? Eu vou olhar só para um. Quem quer falar? Hã? Sim, eles querendo ser poderosos e tal. Porque todo mundo sabe que no final vai ter alguém que vai ser o grande líder mundial. Onde é que está escrito isso? Está nas Escrituras. O que deu o enredo do livro de Apocalipse? Daniel. Está tudo revelado, irmão. Tu já sabe como vai ser. Eu confesso para vocês que eu nunca vi tanto terremoto na mesma semana na minha vida. Você está acompanhando o que está acontecendo aí? Terremoto no Irã, na Síria, no Líbano, na Rússia, nos Estados Unidos, na Jordânia. Irmãos, tudo numa mesma semana. No Japão, se a gente pegar 2 semanas aí que o negócio aumenta. Terremoto no Japão, terremoto gigantesco. Um terremoto recente na Turquia. Irmão, está tudo nas Escrituras. Dona Claudete viveu mais de 80 anos para ver em 2 anos 4 luas de sangue. E estava tudo profetizado. 4 luas de sangue em 2 anos. Tudo profetizado. Esse livro aqui, irmão, rege tudo. Um livro que um irmão recebeu a revelação na beira de um rio enquanto jejuava. Isso quer dizer que você pode receber a revelação do teu futuro inteiro. Que você pode ter o teu futuro todo corrigido e regido pelo Senhor se você tirar um tempo para orar e para jejuar. Assim como o futuro está todo regido, está todo escrito por Daniel pelo livro de Apocalipse, por causa de irmãos que jejuaram e oraram. Você pode transformar toda a tua história, todo o teu futuro, não importa o que foi o passado, não importa o que teus antepassados fizeram, nada disso importa. Se você jejuar e orar, você pode transformar todo o teu futuro com jejum e oração. Isso pode ser feito. Na empresa que você trabalha, irmão, tudo pode mudar, a empresa pode prosperar se você levar tudo a Deus em oração. Algumas pessoas recebem e vão praticar. Se você receber, irmão, tudo em oração, tudo vai ser transformado na tua vida ao teu redor. Tudo, tudo, tudo. No capítulo 11, olhei comigo, versículo 1 diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario, Dario foi um rei antes de Ciro, ok? Então,
O anjo está falando com Daniel sobre um rei que era antes do rei que estava naquele momento, regendo. Lá no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: no terceiro ano de. Capítulo 10, terceiro ano de Ciro, ok? Então vamos para o 11. No primeiro ano de Dario, ou seja, o anjo está falando para ele do rei anterior, diz assim: o Medo, não é o medo, não, tá, irmão? O Medo, tá? Me levantei para o fortalecer e animar, ok? O que significa? Que os anjos, irmãos, eles estavam fazendo esse papel de tentar convencer os reis que mantinham Israel em cativeiro das coisas que eles deveriam fazer, as coisas certas que eles deveriam fazer. Então o anjo continua e diz assim: agora eu te declararei a verdade. Acompanha comigo aí no versículo 2. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Então está falando aqui de Cambises, Dario, Ismedes e Artaxerxes, que foi aquele que foi o último rei que foi derrotado por Alexandre o Grande. Qual que é a história aqui? O anjo estava falando para Daniel que estava fortalecendo Dario, mas não falou para Dario o que ia acontecer no futuro, porque Dario não era um profeta. Israel tinha na Babilônia 48 profetas e 7 profetisas. Esses homens, eles levavam a palavra de Deus, eles atraíam a presença de Deus, eles confortavam o povo, e o povo se manteve por todo aquele tempo do cativeiro, ativo com a palavra de Deus. Foi na Babilônia que houveram muitas estruturações daquilo que era cultura oral dos judeus. Na Babilônia teve também o início das sinagogas, as reuniões em pequenos grupos, as reuniões de judeus em pequenos grupos, porque você tem que pensar que até antes da Babilônia, Israel tinha um templo. E agora Israel não tem um templo. Israel se reúne hoje em sinagogas ao redor do mundo. Quando isso começou? Na Babilônia. E isso não foi ideia de homem. Isso foi ideia de Deus para que eles continuassem com a palavra viva no coração deles, em seus corações. O anjo diz, irmãos, que Dario, dele para frente, 4 reis, eles iam reinar, e o último ia ser mais poderoso de todos eles. E ia ser tão poderoso que ele ia tentar contra o rei da Grécia, que era Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Você conhece a história dele? Ele dominou muitos reinos do mundo inteiro, chegou até a África dominando. E nessa descida dele da Europa para a África, ele passa pela Pérsia e ele domina toda aquela região. E ele mata aquele último rei, que era Artaxerxes. E depois que ele mata esse rei, se cumpre aquilo que o anjo falou lá no versículo 4, no auge do seu reino será quebrado, no auge o seu reino será quebrado e partido por 4. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Alexandre morre, nenhum filho dele assume o reino, e outros 4 reis nascem a partir do reinado dele, que eram seus capitães de exército, os principais. Eles repartem o reino depois da morte de Alexandre, repartem em 4 partes, mas aí daí para frente, irmão, você tem a Grécia de hoje, ok? Você tem muita coisa que foi feita através do pensamento, da linguagem e tal, mas reino que é reino mesmo, acabou. É um dos países mais pobres da Europa, tem uma das moedas mais fracas,
eles basicamente hoje contratam pessoas para morar, dão as coisas para as pessoas morarem no seu país. Está cheio de chinês porque o território é barato e eles querem é vender mesmo para fazer dinheiro. Daqui a pouco virá uma segunda China lá na Grécia. Por causa disso, onde isso estava profetizado? Daniel 11. O anjo trouxe a revelação de um futuro distante demais. Você acha que o Senhor não pode dar para você uma revelação do teu futuro? Pode, irmão. Você acha que o Senhor não pode mandar um anjo para te fortalecer e te sustentar? E falar com você sobre coisas que você não sabe, te trazer revelações? Você acha que o Senhor não pode mandar um anjo para te confortar? Lê comigo esse texto, versículo 18 do capítulo 10. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Está falando do mesmo anjo lá, da visão lá do rio. Verso 19 diz: Não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Abre tua Bíblia lá em Lucas capítulo 22. Eu vou abrir aqui em Mateus 4, porque eu lembrei também de outro texto aqui, que é a mesma coisa. Mateus 4, versículo 11. Mateus 4, 10, a tentação de Jesus. Então Jesus lhe ordenou a Satanás: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora Lucas 22, 43. Verso 43, encontrou aí? Jesus no Getsemane. 42 diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. No verso 43 diz: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Atos capítulo 12. Agora vai lá para Atos capítulo 12. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos, ou seja, as correntes estavam amarradas, as mãos caíram. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo qual era, que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Ok? E depois tem um episódio interessante que Pedro chega na porta onde os irmãos estavam reunidos lá na cidade. E ele bate, vem uma irmã na porta, eles mandam uma irmãzinha lá. A irmã olha assim e volta para lá e diz para os irmãos assim: Olha, parecia Pedro. Ela não acreditou, porque Pedro estava preso algumas horas atrás. Aí o pessoal também não acreditou, disse: Deve ser o anjo dele. Por que o anjo dele? Porque era parecido com ele. Irmãos, tem um mistério aí invocado, né? A gente viu no texto anjos que confortavam as pessoas. Ok? Eu li para vocês um texto de Daniel que as palavras do anjo confortaram Daniel. Eu li para vocês um texto de Mateus capítulo 4 que os anjos vieram servir a Jesus. Depois eu li Lucas capítulo 22 que Jesus em agonia, orando, porque estava chegando a hora, veio um anjo e confortou Jesus. Depois a gente lê um texto de Atos capítulo 12, capítulo 11, onde
Um anjo foi dentro de uma prisão, acordou Pedro, tirou as correntes das mãos dele e libertou ele da prisão. E você não acredita nos anjos. Você não acredita que o Senhor pode enviar anjos para te livrar da situação que você está. Que teologia é essa tua, irmão? Está aqui nas Escrituras. Que teologia é essa tua que tudo que você faz é pelas tuas mãos? A minha teologia diz que eu posso resolver muito mais coisas pela oração do que pelas minhas mãos. A minha teologia diz que eu posso orar e o Senhor pode enviar anjos para me socorrer, para me servir, para me confortar. A minha teologia diz que o Senhor pode enviar um anjo para mudar os pensamentos de qualquer homem que está sendo influenciado por Satanás. Essa tem que ser a tua teologia, irmão. A gente não está sozinho aqui nesse mundo, não. As Escrituras, irmãos, nos falam que o Senhor ele pode responder através dos anjos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, qual é a guerra, mas eu quero te dizer o seguinte, baseado no que nós lemos de Daniel capítulo 10, essa guerra só vai demorar até você começar a jejuar e orar. E aí, quando você começar a jejuar e orar, a tua resposta vai chegar. Porque essas são as Escrituras. Isso aqui para mim parece com matemática. Se aconteceu com Daniel, pode acontecer comigo. A probabilidade é a mesma. Só que Daniel parece que fazia uma coisa que eu não faço. Parece que Daniel se aplicava mais do que eu. Porque se você pensar bem, nós viemos aqui nesse domingo adorar o Senhor numa igreja, não foi? Entramos numa igreja, não tem nenhum Nabucodonosor aqui, não tem nenhum Dario, não tem nenhum Ciro, não tem nenhum não sei o que atrapalhe nossa adoração. Só tem gente dizendo, adora, levanta as mãos, não sei o quê. A diferença entre nós, Daniel, é que Daniel fazia o que nós fizemos hoje, Daniel fazia na Babilônia. Essa é a única diferença entre Daniel e nós. Não por opção, mas pela circunstância. Daniel buscou o Senhor na Babilônia. Você está querendo vir buscar o Senhor só na igreja. Está ficando ruim a pregação, tá? Tem hora que a pregação fica ruim. Tá legal, a gente vai prosperar e tem hora que vai ficando ruim, né? Assim, tipo, rapaz, tá ficando pesado o clima. Mas é porque assim, irmãos, a gente quer adorar é só na facilidade. Eu entro nessa igreja aqui todo dia para orar. A Quicinha e a Gringa já sabem. Quando eu venho nessa direção, ela já corre pro vidro e fica parada na porta. Aí eu abro a porta, elas entram, deito bem ali e ficam me esperando aqui orar. Toda vez que eu entro, eu digo assim, Senhor, olha eu aqui de novo. Toda vez, essa é a minha frase clichê. Acho que os anjos até riem quando ouvem. Eu boto o pé dentro da igreja e digo, Senhor, eu estou aqui de novo para falar contigo. Eu sei que Ele me ouve lá em casa. Eu não estou querendo estabelecer um dogma que tu tem que vir orar aqui na igreja que o Senhor vai te responder aqui. Não, não é isso não. Eu estou te falando de orar na dificuldade. Eu entro aqui e digo, Senhor, eu estou aqui de novo. Ele já sabe, problema. Aí eu venho para minha Babilônia e eu oro dentro. Irmão, teve um dia que eu fui orar no hospital. Fui orar numa clínica. Minha esposa entrou para fazer um exame e eu fui orar. Irmão, eu gritava tanto dentro desse negócio. Estava no estacionamento, só que o estacionamento fica na rua e a parede não é parede, é só vidro. Então todo mundo que está lá te olha, tu olha todo mundo e é assim que funciona. E a rua está lá. Irmão, eu gritava tanto que veio os atendentes saíram, vieram olhar.
e falava em línguas e gritava. Até que o Senhor nos deu a nossa resposta. Fui lá na Babilônia orar, irmão. Essa é a nossa diferença para Daniel. Tu só ora de semana em semana, é? Aí não rola, irmão. Aí o Senhor não fala. Aí fica difícil para Miguel. Tá dificultando para Miguel. Porque de semana em semana tu dá combustível para ele. O quão constante é a sua oração? Qual é a constância da tua oração? Daniel orou, irmãos, 21 dias, e eu desconfio de uma coisa. Ele não orou 21 dias porque ele colocou no coração que eram 21 dias. Para mim, ele orou 21 dias porque foi o dia que o anjo desceu com a resposta. Então, irmão, ora até Deus te responder. Daniel não começou a jejuar no dia 20º e o anjo desenrolou no 21º. Ele começou a jejuar lá no primeiro e orar. Até que o Senhor resolveu aquela guerra toda que havia na cabeça de Ciro. Preparou a mente dele e ele estava preparado para receber a palavra. O Senhor quer responder todas as nossas orações, mas elas estão demorando. Porque nós não fazemos como Daniel. A gente confunde orar em secreto com batalha espiritual. Irmão, orar em secreto é uma coisa, ok? A tua adoração é teu secreto, é teu escondidinho com as músicas da Betel, do Hillsong. Mas na guerra, não, irmão, a guerra não é no teu quarto, não. A guerra é na Babilônia, é na beira do rio. Foi lá para onde Daniel foi. Tem pouca gente no rio, não tem? Tem não, irmão, só a cidade toda que está ao redor do rio. Toda a cidade é construída próximo ao rio. Daniel não foi se esconder para orar, irmão. Daniel foi orar, ainda tinha amigos com ele. Você leu o texto comigo. Quando o anjo apareceu, todo mundo correu, porque só ele que estava jejuando. Só ele tinha capacidade de ver e de ouvir o que o anjo ia trazer. Você está se capacitando para quando Deus te responder? O que você vai fazer com essa experiência que Deus está te dando, irmão? Porque Daniel compreendeu e teve a inteligência da visão. É o que está escrito no versículo 1 do capítulo 10. Deus não vai te dar nada que não seja prático, irmãos. Ah, mas Deus vai me dar um livro. Irmão, o livro é prático. Tu vai publicar teu livro? Então é prático. Para que o Espírito Santo desceu sobre os irmãos em Atos capítulo 2? Foi para eles, só para eles ficarem cheios ou foi para ganhar 5.000? Para ganhar 5.000. Depois mais 7.000. 2 pregações, 12.000 pessoas. E depois nós estamos aqui por causa do enchimento do Espírito Santo. Sempre com um propósito. Sempre com um propósito. Sempre com um propósito.